Bom, aqui em Praga, na República Tcheca, nós temos a história do pré-reformador Jan Hus, um padre, um filósofo. Jan Hus era um pregador do Evangelho, que podemos identificar nele algumas ideias ditas pré-reformistas. Jan Hus foi condenado a morrer numa fogueira aqui em Praga, no local que vocês estão vendo, local que é o monumento a Jan Hus. Ele foi condenado no concílio de Constance. E 100 anos antes de Lutero, nós temos a figura de um homem que tinha um nível elevado de entendimento acerca das Escrituras. Bom, assim como Wycliffe, Jan Hus, nós podemos identificar nele o dito de que a pregação é o serviço mais elevado que o homem de Deus pode oferecer ao Senhor. A pregação para ele era a tarefa principal do pastor, era o ofício principal do pastor. Ele teria que servir como um sacerdote, um bom sacerdote e um verdadeiro servo de Cristo no contexto do ministério da palavra. Deus levanta Hus no ministério da palavra e ele também afirma que o objetivo principal da sua pregação era afastar os homens do pecado. Mas agora, numa figura distinta, né? A pregação não deveria ser usada simplesmente para chamar as pessoas a um processo de penitência e essas pessoas, após ouvirem um sermão, receberem algum tipo de penitência para pagarem e assim irem sendo intermediadas diante do sacerdote para serem dignas do favor divino. Mas não era nesse sentido, mas no sentido de que ela, por si só, como viva voz de Deus, era suficiente para trazer o pecador, pelo sacrifício vicário de Cristo, à presença eterna de Deus. Como a gente sabe, Lutero, lá em Erfurt, leu alguns sermões de Hus e identificou nele alguns ideais em comum. Bom, tem uma característica fundamental de Jan Hus que nós temos que considerar, que é o entendimento que ele tinha que a lei de Deus estava acima da lei dos homens, no sentido de que a palavra de Deus estava acima de qualquer tipo de confissão ou determinação da igreja oficial. Nós sabemos que a confissão ela não pode ser desprezada, ela deve ser usada como um meio pedagógico para a catequese, mas ela não pode sobrepor e nem se tornar igualitária ao sermão. Então essas ideias reformadas já haviam sido trabalhadas por pregadores antes de Lutero. Jan Hus é um desses pregadores que elevou, diante do período nevrálgico anterior à reforma, os períodos mais nevrálgicos, ele eleva o sentido do significado da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, em Lutero nós temos algo interessante. Os pré-reformistas tinham que sair para fora para pregar. O culto era desprovido de uma pregação com uma base bibliocêntrica, cristocêntrica. Em Lutero nós temos a restauração da pregação no contexto culto, em virtude da sua tradução da Bíblia lá no castelo de Wartburg. Ele traduz as Escrituras Sagradas e na igreja de Santa Maria, por volta de 1521, 1522, inicia-se todo o processo do culto na língua do povo, na língua vernacular. Enfim, a reforma é um processo, gente. Houveram depois pós-reformadores que trabalharam um reavivamento
no sentido de que todo movimento passa por um tipo de esfriamento. E hoje, na atualidade, nós temos aí pessoas que estão lutando pela fé cristã. Lutar pela fé cristã é colocar Cristo como o autor e consumador da nossa fé. É colocar a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, como o alvo e como o meio pelo qual Deus fala. Ou seja, entender que a voz de Deus ecoa através das Escrituras, porque elas vêm de Deus e elas se incorporam em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a palavra que se faz carne, né? Então, esse entendimento, ele acontece hoje, tem que acontecer hoje. Em alguns meses nós estamos vendo a restauração do retorno ao Evangelho de Jesus Cristo.